fiel, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Quero ser porque és digno de adoração total, porque és santo, eu deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Olá, boa noite, bem-vindos à nossa live. Vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo e que neste momento vocês possam reunir a vossa família, que é para estarem juntos
a louvar e enaltecer o nome do Senhor, e que nada vem impedir o nosso louvor e a nossa adoração, apesar de tudo aquilo que nós estamos a passar. Nós queremos que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que muda, é um Deus que cura, e que nós possamos ter esperança a cada dia que passa, nós possamos levar palavras de amor, palavras de alegria, palavras de conforto a pessoas que agora se encontram desesperadas, sem chão, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Nós precisamos ser luz na vida de alguém em meio a esta escuridão, amém? E que vocês possam louvar connosco. Colocou jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu
Comece a declarar palavras de amor. Comece a dizer que o nosso Deus é bom. Ele é digno de toda a honra, é digno de todo louvor, de toda adoração. E que nada vai impedir o nosso louvor, nada vai impedir que nós venhamos a dobrar os nossos joelhos, nada vai impedir nós pegarmos a sua palavra, de falarmos das suas maravilhas e dos seus feitos. Nada vai impedir que nós nos acheguemos mais a Deus, que nada vai impedir o nosso viver, nada vai impedir a nossa vida com Deus. Que nada neste mundo vai nos tirar dos seus caminhos e que nós a cada dia que passa vamos mergulhar mais e mais na sua presença, vamos mergulhar que é para chegarmos mais a Ele, que é para lhe sentirmos como nunca sentimos, que nada, mas mesmo nada irá impedir o seu louvor e a sua adoração. Possam te dar agora as mãos à pessoa que está ao seu lado, possam orar uns pelos outros para que ela possa sentir Deus como nunca sentiu na sua vida, possa reavivar na presença do Senhor. Graça e a paz, meus queridos. Uma boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo. Nesta noite eu gostava de trazer uma palavra de Deus para refletirmos juntos neste momento. A palavra de Deus se encontra no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, no versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Davi consultou os capitães dos milhares e das centenas e todos os oficiais. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estais de acordo e se vem do Senhor, o nosso Deus, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que reúnam conosco. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Queridos, a palavra de Deus para este momento, para esta noite, que fala aqui no livro de Crônicas, é uma reflexão e também uma instrução para as nossas vidas, da maneira que nós devemos nos portar diante de determinadas situações. Nós sabemos que naquele tempo, naquela altura, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no tempo de Eli, ela foi levada por uma grande batalha que houve entre Israel e os filisteus. E, com o passar do tempo, ela foi devolvida ao povo de Israel, mas não voltou para o seu devido lugar, que, no caso, na altura, seria o tabernáculo de Deus. E também a gente observa que também a história nos mostra que não havia interesse do povo em buscar a arca, nem o próprio rei, que daquela altura era Saul, não tinha o interesse em buscá-la. E dessa forma ela permaneceu 20 anos
na casa de Abinadab. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui para nós sobre que o rei, que seria logo a seguir Saul, Davi, escolhido segundo o coração de Deus, ele teve um plano para trazer, ele elaborou um planejamento para trazer a arca de volta ao seu devido lugar. Só que neste contexto de trazer a arca, mesmo sendo um plano que parece ser agradável aos nossos olhos e aos olhos de Deus, houve algumas falhas, houve alguns erros cometidos por aquele homem, aquele servo de Deus, e que muitas vezes nós também cometemos tais erros. Se nós observarmos no contexto do capítulo 13, a gente vai observar que o plano parecia ser um plano infalível, um plano que estaria totalmente certo, totalmente correto, mas não deu certo. Nós observamos que ali, junto com o povo, houve então uma dispersão após usar tocar na arca, e a arca vinha a tombar, mas nós observamos que naquele momento algo deu errado, algo não saiu conforme o plano de Davi. E o interessante é que às vezes ao planejarmos e executarmos os nossos planos que parecem ser bons aos nossos olhos, algo dá errado. Aí então nós voltamos e consultamos a Deus. Se observarmos no início do capítulo 13, a gente percebe que Davi ele consulta os capitães, mas não consulta a Deus, de que maneira deveria se trazer a arca da aliança. E nós sabemos que existia uma maneira de se transportar a arca da aliança, que foi dita por Moisés, como se deveria transportar e quem poderia transportar. Então Davi, ele consulta a Deus. No versículo 12 diz assim: Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: como levarei a arca? Aí então agora é que a gente observa que Davi tem o entendimento de temer a Deus e questionar a Deus a maneira em que deveria se portar. Nós observamos que em tempos difíceis nós temos planejamentos, temos opiniões, temos várias estratégias de combate, mas o que não podemos deixar de fazer é de consultar ao Senhor se tais planos, se tais estratégias estão conforme a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. E nós observamos também que Deus ele quer que nós venhamos fazer exatamente da maneira que Ele propõe e quando Ele propõe. Não é da nossa maneira e nem é no nosso tempo, mas é da maneira do Senhor e da forma que o Senhor colocou para assim fazermos. A gente observa também que há um tempo determinado para todas as coisas. Naquele tempo, naquele momento, talvez não seria o momento exato de se buscar a arca da aliança, ainda que o coração do rei Davi se propôs assim o fazê-lo. E nós sabemos então que após ele consultar e reconhecer a sua falha, então agora Deus dá a ele a estratégia correta de se fazer, de se transportar. Mas agora já ele não faz para Deus, agora ele faz com Deus. É diferente, querido. Nós fazemos para Deus e fazermos com Deus. Nós observamos que no versículo 26 diz que Deus os ajudou. Aí está a diferença nas nossas vidas. Quando nós buscamos ao Senhor e pedimos que Ele nos ajude. Em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, nós sempre devemos voltar os nossos olhos para o Senhor e pedir que Ele venha nos ajudar. Porque sem Ele nada podemos e nada faremos. E a maneira que Davi deveria trazer ou transportar a arca da aliança, primeiro, existe um princípio. O primeiro princípio é consagração. Era necessário que os levitas que fossem transportar a arca, eles então se consagrassem, buscassem ao Senhor e consagrassem as suas vidas. E também
é necessário que se faça a leitura das Escrituras, porque ali está escrito a maneira em que o servo do Senhor deve se portar. O que acontece muitas vezes em nossas vidas é que nós não buscamos ao Senhor, nós não consagramos as nossas vidas e muitas vezes também não lemos a palavra de Deus, onde é a boca de Deus falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Então agora Deus dá a ele a estratégia correta e ele então deixa passar um certo tempo, um certo momento, a Arca da Aliança na casa de um homem chamado Obed-Edom. A mensagem que eu quero entrar aqui é neste intervalo do primeiro transporte da arca para o segundo transporte. É um intervalo onde que fala do homem chamado Obed-Edom. Porque nós sabemos que os tempos de hoje que nós estamos vivendo é um tempo difícil, é um tempo que está sendo muito turbulento para as nossas vidas e tem nos colocado nas nossas casas. Alguns dizem que somos aprisionados nas nossas casas por causa desse vírus que está se alastrando aí, que em nome de Jesus não vai mais se propagar. E nós observamos que neste intervalo, o homem que é chamado de Obed-Edom, ele recebe a Arca da Aliança, que nós sabemos muito bem que era a presença de Deus em sua casa. E ele então reconhece essa Arca da Aliança que permanece na casa dele por 90 dias ou 3 meses. E a palavra de Deus nos diz que é 3 meses. E a gente observa que houve-se uma mudança radical, totalmente radical, na vida daquele homem, na sua família e nos seus bens. Então ele mudou radicalmente na sua área física e na sua área espiritual. Ele compreendeu a importância da Arca da Aliança na vida dele. E ele então busca ao Deus de Israel. Ele não pertencia, porque nós sabemos que ele era um edomita da linhagem dos Gate. E nós sabemos também que aquele homem compreende a importância da presença de Deus na vida dele, de tal forma que essa presença de Deus na vida dele começa a trazer as bênçãos. Nós sabemos que a terra dele não era uma terra frutífera, que a sua esposa não gerava filhos, e neste momento, então, Deus modifica toda a situação daquele homem dentro da própria casa. Há alguns que ainda insistem em permanecerem fora da casa, sendo que este é o momento em que Deus nos ensina a estar em casa, porque estar em casa significa também dedicar-se tempo à família, dedicar-se tempo mais a Deus e buscar mais a presença de Deus e criar uma maior intimidade com Deus, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados nos afazeres do dia a dia que não paramos para meditar um pouco na palavra de Deus, para consagrarmos as nossas vidas, para dedicarmos um tempo à nossa família. E eu quero dizer, meu querido, que este é o tempo para a sua vida, que Deus separou para você consagrar a sua vida, estar junto com a sua família, fortalecer a sua família. E aquele homem, então, ele começa a gerar filhos. E a gente percebe que ele entendeu de tão grande era a presença de Deus na vida dele e a forma que ele compreendeu, ao ter o primeiro filho, ele coloca o nome no filho dele chamado de Semaías, ouvido por Deus. É aí que é interessante para as nossas vidas. Nós, quando estamos em casa, nós precisamos aprender a orar. Aquele homem buscou a presença de Deus, orou a Deus e Deus deu a ele um filho. E neste momento a gente percebe que ele teve esse entendimento de aprender a orar dentro de casa. Há um grande questionamento hoje que é nos templos que se adora, é nos templos que se oram, mas nós sabemos que os verdadeiros adoradores buscarão o Senhor em espírito e em verdade. E ele passa então a ter um segundo filho chamado Jeozabade, que significa Jeová me deu. Ele aprendeu a ser grato.
Em meio às dificuldades, em meio às pestilências, em meio às tribulações, nós precisamos aprender a ser gratos. Às vezes nós falamos tantas palavras desnecessárias e esquecemos de agradecer a Deus pelo momento que estamos vivendo. Sim, meu querido, nós precisamos agradecer a Deus porque sabemos que é em Deus que se encontra a nossa força. É Ele que nos fortalece. Por maior perigo, por maior dificuldade que eu esteja, eu preciso agradecer a Deus em tudo. A tudo dai graças. E ele então tem um terceiro filho chamado Joá. Jeová é o meu irmão. Ele então tem o maior dos entendimentos ali e compreende sobre o contexto da família. Que ao se relacionar com Deus, ele aprende também a se relacionar com a família. Ele chama o terceiro filho dele de Jeová é o meu irmão. Olha, queridos, nós precisamos ter essa intimidade no contexto familiar uns com os outros. E é neste momento, é neste período em que vivemos, é que agora devemos buscar este contexto familiar, olhar para os nossos familiares e saber que eles fazem parte das nossas vidas. É o momento em que Deus separou para estarmos juntos. Talvez seja o momento das maiores dificuldades que estamos vivenciando nos últimos tempos. Mas é um momento de aproveitar e de estar com a família. E ele tem um quarto filho, Natanael, amigo de Deus. Ele aprendeu sobre a intimidade. Queridos, aqui está o segredo da vida. É ter intimidade com o Senhor. É saber que o Senhor é o nosso Deus e nós precisamos comunicar com Ele e nós precisamos ouvir a voz de Deus para que nós possamos compreender a boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E para isso eu preciso criar um momento de intimidade com Deus, um momento separado com Deus. E Deus está colocando essa situação nas nossas vidas aí, para que a gente tenha um aprendizado maior sobre a questão da intimidade, de buscar a Deus nas nossas casas. Às vezes nós saímos às igrejas, aos templos, para buscarmos, adorarmos a Deus, congregarmos com os nossos irmãos, mas muitas vezes não realizamos um culto, um devocional nos nossos lares. Não atraímos a presença de Deus para os nossos lares. E eu quero chamar a atenção, meus queridos, e nós precisamos reter o tempo de tal forma para que nós possamos aproveitá-lo da melhor forma possível, que é estar junto com a família, abraçar os nossos familiares, dizer palavras agradáveis a eles, estar junto com eles em todos os momentos, saber que este período, nós venceremos este período, nós passaremos por essa tribulação e venceremos em nome de Jesus. Nós precisamos ter fé. E aqui é uma situação muito interessante, porque este homem que não fazia parte da linhagem ali de Israel, que não pertencia, mas a presença de Deus foi até a casa dele, e ele então agora realiza o fato dele participar-se da presença de Deus, e tem então uma grande importância naquele período, de saber que Deus é o Deus agora da vida dele, e ele fica em casa, é abençoado na casa dele, e no momento certo, na hora certa, no dia certo que é preparado para o Senhor, aquele homem vai sair de casa e vai viver na presença de Deus depois fora. A gente observa que ele passa agora a compreender ou a fazer parte das listagens dos porteiros de Jerusalém, porque agora ele sabe o período exato de sair de casa. Então, queridos, quero dizer a vocês, enquanto estivermos dentro dos nossos lares, precisamos aprender um pouco mais como devemos orar, como devemos falar com Deus, como devemos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos
voltar a ter uma verdadeira intimidade com o nosso Deus. Este é o momento. E nós sabemos que quando Deus nos permitir sairmos dos nossos lares e voltarmos às nossas congregações, ao período de estarmos nas ruas, nós voltaremos mais fortalecidos, mais cheios de Deus, mais convictos de que Deus verdadeiramente tem suprido todas as nossas necessidades. Então, querido, se você ainda não compreendeu este momento, eu quero trazer esse alerta para você. Entenda o tempo de Deus na sua vida. Este é o tempo de você e Deus. É o tempo em que Deus separou para que você o busque, para que você ore ao Senhor, para que você esteja com a sua família. Se nós pegarmos e fizermos uma análise mais crítica das nossas vidas, qual foi o maior tempo que nós passamos dentro de casa com as nossas famílias? Então, talvez isso faz nos refletir que também, por ser uma tribulação, por ser uma dificuldade, que todos estão passando por ela, mas é também um tempo de aprendizado da parte de Deus. Então, aprenda com Deus como se deve se portar diante das dificuldades. Orar, agradecer, buscar a Deus e reconhecer o contexto família de Deus. Então, querido, que esta noite, que este dia seja para a sua vida um dia de aprendizado. É uma palavra simples de reflexão que nos mostra que Deus habita nos nossos lares. Hoje a arca de Deus, a arca da aliança, que naquela altura era representada por uma caixa revestida de ouro. Hoje somos nós em que carregamos o Espírito Santo de Deus. Nós somos a arca da aliança. Hoje nós somos o templo da habitação de Deus. E ela habita, e Deus habita dentro de nós. Nós somos essa arca. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ser bênção de Deus. Nós precisamos compreender que agora a arca da aliança somos nós. E o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas. E por isso nós precisamos estar com os corações abertos para compreender esse tempo e agradecer a Deus em tudo, mesmo que estejamos sofrendo, passando por dificuldade, e eu sei que muitos estão neste momento. É um período de agradecer, orar, interceder por todas as nações, por todos os povos. Não percamos tempo em reclamar, em dizer aquilo que estamos perdendo, aquilo que vai nos faltar, mas possamos remir o tempo para agradecer e interceder por aqueles que estão à frente da batalha, como os médicos, como os tantos outros profissionais. E está aqui os nossos agradecimentos a todos esses profissionais. Então, por isso, meu querido, eu te faço essa chamada de atenção. Ore, interceda neste período. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está nos nossos lares, está olhando para nós e no tempo certo nós sairemos. E quando nós sairmos das nossas casas, nós vamos avançar, porque nós somos um povo escolhido por Deus, direcionado por Deus, e sempre temos a certeza que Deus é quem nos ajuda. Não cometemos os mesmos erros que Davi cometeu no início do transporte. Ele buscou os capitães e não buscou ao Senhor, mas que nós possamos buscar ajuda em Deus, porque somente Ele vai nos ajudar nesses tempos angustiosos. Então tenha fé, tenha ânimo, espere, tenha paciência, que eu tenho certeza que Deus vai trazer um alívio, um refrigério para nós e para todos aqueles que nos cercam. Interceda, ore e agradeça a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos orar e pedir que Deus nos abençoe neste dia. E oramos também por aqueles que estão passando por grandes dificuldades. Pai, nós te louvamos nesta noite, nós te louvamos neste momento, Senhor. Te adoramos, pois sabemos que Tu és o Deus que controla todas as coisas, ó Pai.
ainda que parece que está em desordem, em caos o mundo, mas nós sabemos que Tu és o Deus que controla, Senhor. Por isso eu oro, intercedo, ó Deus, para aqueles que estão enlutados, com dificuldades, ó Pai, desesperados, ó Pai, e com falta de esperança. Eu peço que o Senhor, através do Teu Filho, do Teu Espírito Santo, conforte o coração de cada um deles e mostra a eles, ó Deus, que o Senhor é com eles, ó Pai. Assim como o Senhor foi com todos os Teus servos, ó Pai, o Senhor também é com eles. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.